Vamos ouvir a palavra do Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Queridos, pegue a sua Bíblia, abra em 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 12. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Segunda Coríntios, capítulo de número 12. Vamos ler a partir do versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Quem achou diz amém. 7. Vamos ler o texto. E para que eu não me exaltasse acima da medida, pela abundância das revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para que eu não me exaltasse acima da medida. Por essa coisa eu supliquei ao Senhor 3 vezes, para que ele se afastasse de mim. E ele disse-me: a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Versículo 10. Portanto, eu tenho prazer nas fraquezas, nas censuras, nas necessidades, nas perseguições, nas aflições por causa de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então sou forte. Senhor, fale conosco nessa noite, Senhor, através da Tua palavra. Fale aos nossos corações, fale com cada pessoa que aqui chegou neste lugar, Senhor. Que a Tua palavra venha trazer tratamento para os nossos corações. E que possamos sair daqui, Senhor, fortalecidos. Nos confronta, Senhor, através da Tua palavra, para que possamos aprender mais de Ti, para sermos crentes de verdade, crentes preparados para enfrentar aflições, angústias, sofrimentos, dores. Que possamos sair daqui fortes em Ti, Senhor. É que eu te peço e te agradeço, Senhor. E a igreja que concorda diz: sente no seu lugar aplaudindo o nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, Paulo teve uma grande experiência. Isso ele vai relatar a partir no capítulo 12, ele vai contar sobre essa experiência. Paulo, ele estava sendo afrontado, e ele vai fazer uma defesa perante aos coríntios, contra esses falsos apóstolos, que haviam se infiltrado dentro da igreja. O apóstolo Paulo, ele vai fazer a sua defesa perante esses apóstolos, que arrogavam, diziam que eram apóstolos de Cristo, mas que na verdade, eles eram falsos apóstolos. E esses falsos apóstolos, eles alegavam que Paulo não era um apóstolo de Cristo, que Paulo não era um
verdadeiro apóstolo, porque para eles o apóstolo tinha que ter experiência, tinha que ter vivido experiências com Cristo. E Paulo, para fazer a sua defesa, mediante a essas acusações, eles contando suas experiências e falando: você não é apóstolo, porque você não tem experiência, porque você não viveu uma experiência com Cristo. Então, mediante a isso, Paulo vai dizer: é para contar a experiência? É para falar sobre experiências? Então Paulo vai contar sobre uma grande experiência que ele viveu. E a Bíblia vai dizer que Paulo foi até o terceiro céu. E no versículo 1, Paulo, ele vai dizer: se é necessário que eu me glorie, e ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Olha só, se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente. Paulo, ele não gostava de se gloriar, só que ele está dizendo: é necessário, porque vocês estão me acusando, e dizendo que eu não sou apóstolo, porque eu não tenho experiência. Então observe que ele vai dizer: é necessário, mesmo que ainda eu não queira me gloriar, mas que não seja conveniente. Então vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Aí no versículo 2: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado. Olha só, Paulo aqui, ele se refere na terceira pessoa. Paulo não faz questão de relatar esse fato extraordinário, ele faz questão de relatar na terceira pessoa, porque Paulo não gosta de chamar a atenção para si mesmo. Então ele começa o versículo 2 falando na terceira pessoa: conheço um homem que em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Versículo 3: e sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, que homem nenhum tem permissão para repetir. Olha só, Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. O terceiro céu não é o primeiro céu dos pássaros, não é o segundo céu dos planetas, da atmosfera, mas o terceiro céu, o céu dos céus, onde Deus habita em glória. Ele está contando a sua experiência, essa grande, só que ele não fala que é ele conta na terceira pessoa, porque Paulo não gosta de se gloriar, ele não gosta de se soberbecer, ele não se autoexalta, ele fala na terceira pessoa, que foi até o terceiro céu, ele está contando essa experiência. Aí no versículo 5 ele continua dizendo: desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade, mas evito fazer isso, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que vê em mim, ou do que ouve de mim. Olha só, os falsos apóstolos estavam cheios de orgulho, por causa das suas experiências. Eles se enchiam o seu ego, contando as suas experiências, eles se enchiam de orgulho. Só que Paulo, ele é diferente. Paulo, ele não aplaude a si mesmo, ele não gloria-se nas suas fraquezas, ele gloria-se nas suas fraquezas, ele é diferente. Esses falsos apóstolos, que alegavam que Paulo não era apóstolo, eles se gloriavam nas suas experiências. Só que Paulo é diferente, André, ele se gloria, mas nas suas fraquezas. Paulo se exaltava nas suas fraquezas,
e não nas suas experiências arrebatadoras. Paulo não está construindo um monumento ao seu próprio nome, não está recrutando fã para si mesmo, não está buscando glória para o seu próprio nome, ou glória. Aí o versículo 7, irmão, aonde eu quero pregar nessa noite, vai dizer: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Olha só, Paulo começa contando a sua grande experiência. Aí no versículo 7, ele vai dizer: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Para quê? Para não me ensoberbecer, para não me exaltar. Paulo com isso estava dizendo que ele estava submetido a algo muito doloroso, que causava muita dor e sofrimento. Essa era a situação de Paulo, um homem que vivia constantemente debaixo de dor e debaixo de sofrimento. Essa era a vida do apóstolo Paulo. E não há vida indolor, irmão. É impossível passar pela vida sem sofrer. O sofrimento é inevitável. O sofrimento de Paulo é tanto físico quanto espiritual. Eu quero que você preste atenção. É meio difícil você às vezes querer receber essa palavra, mas entenda algo: o sofrimento é necessário na nossa vida. Às vezes nós não estamos acostumados a ver pessoas falando de sofrimento, falando de dor, mas Paulo está dizendo que o espinho que foi posto nele havia um propósito, e foi Deus que colocou. E por que o Senhor tem certeza que foi Deus? Por conta do propósito, para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se exaltasse. Deus colocou o espinho na carne de Paulo. Oh glória! E o que era esse espinho na carne? Uns diziam que era tentação espiritual, tentação sexual, tentações ministeriais, a doença nos seus olhos. Só que, porém, o espinho foi a providência divina para que Paulo não se ensoberbecesse, não se exaltasse, não pensasse que era mais que alguém, ou melhor que alguém, ou que ele fosse além do que ele podia ser. O espinho é uma providência de Deus, para que nos mantenha humilde e aquebrantado diante de Deus, dependentes de Deus. Entenda isso, irmão. Eu quero que você tenha um pouco de paciência comigo nessa noite. Eu creio que Deus vai trabalhar na tua vida nessa noite. E aqui nisso aprendemos 3 coisas. Primeira, não há crente que não sofra. Não há cristão que não sofra. Todos nós temos um espinho na carne, uma dificuldade. Todos nós somos submetidos a uma dor. Jesus mesmo disse em João 16:33: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. O que Cristo está dizendo? Que Ele venceu o mundo. Você tenha coragem que você vai vencer também? Também, mas não é mais ou menos, é mais ou menos assim. Cristo venceu o mundo, por isso nós devemos ter coragem, porque Ele venceu. Porque se Ele venceu, nós também venceremos, porque nós estamos nele. Isso, irmão, da glória. Todos nós, em alguma área da nossa vida, passamos por 2 sofrimentos, irmão. Todos nós não estamos isentos de passar do sofrimento dessa vida. Uma dor, uma perca, uma traição. Não estamos isentos. Segundo ponto, Deus é quem provoca o sofrimento. Deus é quem provoca. Deus é quem
permite o sofrimento. Mas sabe qual é o problema? O problema é que muitos de nós aprendemos e fomos ensinados com essa teologia triunfalista, que diz que Deus é só bênção, também. Só que devemos tirar isso da nossa cabeça, irmão, porque assim acabamos sendo ensinados a sermos crentes mimados, crentes imaturos, fracos. É preciso eu pregar para você de dor, é preciso eu pregar para você que nesse mundo nós passamos por dor e sofrimento. Olha só, em Gênesis capítulo 22, o texto diz que Deus pôs a Abraão à prova. Então vejamos que é Deus quem coloca na prova. Porém, todavia, entretanto, ou glória, o Deus que coloca na prova é o mesmo Deus que aprova aquele que é obediente à prova. Ele olha para Abraão e diz: Abraão, leva teu filho lá para o Monte Moriá, você vai sacrificar ele. Aí Abraão obedece, leva Isaac, coloca no Monte Moriá, lá faz o altar de pedra, pega o martelo, o cutelo. Quando está prestes para sacrificar Isaac, o anjo do Senhor desce e diz: não mata o garoto. O mesmo Deus que colocou a prova, o mesmo Deus que aprova na prova. Só que temos que ser obedientes. Então, se você está nessa prova, foi Deus que te colocou aí com um propósito: te aprovar. Ai, irmão, era para você estar dando glória. Se você está na prova, foi Deus que te colocou na prova, e glória a Deus por isso, que foi Deus que te colocou nessa prova, porque se Ele te colocou na prova, Ele tem um propósito muito grande na tua vida, é te fazer uma pessoa maior, é te fazer um crente mais forte, é fazer você crescer, irmão. Seja obediente nessa prova. Terceiro ponto. Terceiro, o instrumento de Deus para o sofrimento. O espinho é o instrumento de Deus para o sofrimento. Só que a ideia aqui pode até parecer estranha, né? Como assim? Que Deus pegou uma estaca, pegou um aguilhão? Como assim, né, obreiro Cláudio? Como assim que Deus pegou um espinho, um aguilhão, deu a mão de Satanás e mandou: vai lá, enfinca, encrava em Paulo? Porque essa é a ideia. Quando ele diz no versículo 7, vamos ler: e foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear. Olha só, essa é a ideia. Deus ter dado a estaca, o espinho na mão de Satanás, encrava em Paulo. É até estranho, né? Só que essa ideia aqui é a mesma ideia de Jó capítulo 1. Deus fala assim para Satanás: olha, pode tocar em tudo que é dele, mas não tire a vida. Ou seja, havia um limite. Satanás vai só até onde Deus manda. Oh glória, porque é Deus que tem todo o controle. Vai, toca em tudo que é dele, só não tira a vida dele. Tem um limite, tem uma coleira no pescoço de Satanás. Ele vai só até onde Deus manda. Até nisso, Satanás é escravo de Deus. Oh glória. Havia um limite. O nosso problema, irmão, sabe qual é? É crer na soberania do diabo. Só que, irmão, o diabo não tem poder de nada. Você pode dar um glória por isso? Lutero dizia que até o diabo é diabo de Deus. Você acha que Deus e diabo ficam numa queda de braço para ver quem é mais forte? Não existe isso, irmão. Deus é soberano.
Satanás não tem poder de nada, irmão, oh glória. Satanás não tem poder de nada. A Bíblia diz que quando Deus for esmagar, irá esmagar com um sopro, com um bafo da sua boca. Oh glória. Satanás não tem poder na tua vida, irmão. Deus é soberano. Aleluia. Quarto lugar, o espinho também causava humilhação. Olha só, o texto vai dizer: e foi colocado um mensageiro de Satanás para me esbofetear. E essa palavra esbofetear aqui no grego, ela traz o sentido de que não era para machucar, ela não era um soco, era um tapa com as costas da mão, que era só para humilhar, era só para humilhar Paulo. Então Paulo vivia uma dor e uma humilhação. E todos nós, irmão, temos uma espécie de espinho que nos causa dor, sofrimento e humilhação. Deus entende nossa fraqueza. Ele espera que clamamos quando estivermos passando por sofrimento. Ele nos manda lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Olha só que interessante, irmão. Jó ergueu aos céus Jó ergueu aos céus 16 vezes a pergunta: por quê? Por quê? Por quê? Ele levantou sua queixa 34 vezes. Ele espremeu sua ferida. Ele gritou com toda a força da sua alma. Jesus no Getsemane pediu a remoção também. Olha só que Jesus vai dizer: meu Pai, se for possível, afaste de mim este cálice. Só que ele continua a oração dizendo: contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Não queremos passar por essa dor. E essa é a atitude de Paulo. No versículo 8 ele vai dizer: 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, que o arrancasse de mim esse espinho. Lógico, eu não quero passar por essa dor, por esse sofrimento. Quem quer? Ninguém quer. Só que no mundo tereis aflições. Eu não vou aqui dizer para você que você vai viver um mundo de maravilhas, de conto de fadas, porque eu vou estar mentindo para você aqui. Mas eu quero pregar para você e te ensinar nessa noite, através da palavra, e te dizer que nós não estamos isentos de passar pelas dores, pelos sofrimentos. Mas algo consola o meu coração, porque se Deus estiver no controle de tudo, eu sei que irei passar por essa prova. Nós não queremos passar pela dor, nós não queremos passar. Jesus, afaste-se de mim esse cálice. Só que ele continua em oração: contudo, Senhor, contudo, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Essa mesma oração devemos fazer. Essa mesma oração devemos fazer. Estou no vale, estou na prova, estou passando sofrimento. Senhor, não quero passar por essa luta. Eu não tenho forças. Eu sou fraco. Me tira dessa prova. Mas contudo, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Eu estou na prova, eu estou no deserto, eu estou passando dor, sofrimento, luta. Senhor, eu não aguento, eu sou fraco, eu não posso. Mas seja feita a tua vontade, Senhor. Seja o que tu queres, Pai. Se for para me aprender nesse deserto, que eu aprenda.
Se for para mim ser uma pessoa melhor nessa prova, que eu venha sair uma pessoa melhor, mas que seja feita a tua vontade. Essa é a oração de um verdadeiro crente. Pare de murmurar nesse deserto. Pare de reclamar no meio da prova. Senão você vai ficar que nem aquele povo no Egito. Reclamavam, ficavam rodeando. Reclamavam, ficavam rodeando. Deus quer te aprovar nessa prova. Aleluia, Jesus. Aí Paulo 3 vezes pedia ao Senhor que afastasse de mim. Ele não queria passar por isso. E ele ora a Deus. 3 vezes ele ora: afasta de mim. Aí ele para de orar, porque ele entendeu. Só que olha só que interessante. O sofrimento levou Paulo à oração. Orou 3 vezes. O sofrimento nos mantém de joelhos diante de Deus, para nos pôr em pé diante dos... eu vou repetir, irmão. Olha só. O sofrimento nos mantém de joelhos diante de Deus, para nos pôr de pé diante dos homens. Sabe qual é a atitude que Deus está esperando tu ter no meio desse sofrimento? Dobrar os teus joelhos diante dele. Oh glória. Tu já percebeu que quando tu está no vale, quando tu está na prova, é onde tu vira mais crente, é onde tu ora mais, é onde tu consagra mais, aonde o teu nível com Deus aumenta, a tua intimidade com Deus aumenta. Você fica mais sensível. Você escuta o louvor, você chora. Você ouve a palavra, você se aquebranta. A propósito de Deus nesse sofrimento, Ele quer te moldar. Ele quer te fazer uma pessoa melhor, um crente melhor. Está na prova, irmão. Ore. Busque a Deus. Busque a face dEle. Se humilhe diante do Senhor. Oh glória. E aqui no versículo 8 aprendemos 3 coisas também. Primeiro, devemos orar pelos nossos sofrimentos. Paulo orou pelo espinho que estava na sua carne. Segundo, nem sempre Deus vai nos responder de imediato. Paulo orou 3 vezes e Deus não removeu o espinho. Terceiro, muitas vezes Deus não vai responder. Irmão, é forte. Difícil dar glória, né? Versículo 9. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo orou ao Senhor 3 vezes: arranca de mim esse espinho. E qual é a resposta de Deus para Paulo? A minha graça é o que basta para você. E essa pode ser a mesma resposta para o teu coração nessa noite. Talvez você esteja lutando por uma causa, você esteja lutando por uma dor, orando para que Deus arranque esse espinho. É uma dor que te angustia, é um sofrimento que tormenta a tua mente. Aí Deus está dizendo para você nessa noite: a minha graça é o que te basta, a minha graça é o que te basta. Aleluia. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Olha só, ele se gloria na fraqueza. Por quê? Porque quando ele está fraco, é que ele está forte. Por quê, irmão? Porque quando eu admito que estou fraco,
eu estou admitindo para Deus que eu preciso dele. Por isso que ele se gloria nas fraquezas, porque quando ele está fraco, o Deus Todo-Poderoso faz ele forte. Quando estamos fracos, aí é que somos fortes, porque quando estamos fracos, admitimos que somos pequenos, somos fracos, não podemos fazer nada, mas aí Deus olha para nós e diz: tu é fraco, mas eu sou forte, tu é pequeno, mas eu sou grande, tu não pode fazer nada, mas eu posso todas as coisas. Aleluia. A graça de Deus é melhor do que a vida. A graça de Deus é que nos capacita a enfrentar vitoriosamente o sofrimento. A graça de Deus é o tônico para a alma aflita, o remédio para o corpo frágil, a força que põe de pé o caído. Olha só, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando somos fracos, aí que somos fortes. Esse é o grande paradoxo do cristianismo. A força se enche de quem é forte, na verdade é fraqueza. Mas a fraqueza se enche de quem é fraca, na verdade é força. O poder de Deus revela-se nos fracos. Não tenha medo se você está se sentindo fraco, sem forças, porque é natural. Às vezes pensamos em desistir do Evangelho, olhamos para trás e pensamos: vou voltar para a vida que eu tinha antes, isso aqui não é para mim, é só sofrimento, só dor. Antes tudo dava certo, eu me divertia, eu era feliz. É o espinho encravando na tua carne, e Satanás te esbofeteando e te humilhando, e falando no teu ouvido: olha o teu vizinho, tudo que ele coloca a mão dá dinheiro, tem carro, tem moto, bom trabalho, e tu que é crente, está aí nessa luta, nessa prova, enfermidade, doença. Satanás humilhando, encravando o espinho na carne. Qual é a tua atitude? A mesma de Paulo: orei 3 vezes ao Senhor. A tua atitude vai ser oração. E qual é a resposta de Deus? A minha graça. Oh meu Deus, levante as tuas mãos aos céus, irmão. A tua atitude vai ser a mesma de Paulo: 3 vezes orei ao Senhor. E qual é a resposta de Deus? A minha graça, a minha graça, a minha graça te basta. Levante a tua mão, irmão. Se você chegou aqui fraco, pensando em parar, talvez você olhou para trás e pensou: eu vou voltar para a minha vida, eu era feliz, eu tinha tudo. Só que Deus nessa noite está dizendo: ei, a minha graça é o suficiente, a minha graça é o que te basta, a minha graça, o meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza, na tua fraqueza, na tua fraqueza. O poder de Deus está se aperfeiçoando na tua fraqueza, irmão. O poder de Deus está se aperfeiçoando na tua fraqueza. O Senhor te fará forte nessa fraqueza. Oh glória. Essa ideia aqui, o espinho na carne de Paulo, é como uma pessoa que, talvez, eu vou dar um exemplo aqui, alguém que está no hospital e sofreu um acidente. Essa pessoa sente muitas dores. Essas dores elas passam toda vez que ela toma um remédio, uma injeção. Só que depois de um período, tempo, o efeito do remédio vai passando e essa pessoa vai voltando a sentir essas dores.
Talvez seja assim na tua vida. Esse espinho que é encravado na tua carne. Porque qual é a ideia aqui, irmão? O espinho tinha um propósito. O propósito era para que Paulo não se ensoberbecesse e não se exaltasse. Ou seja, o espinho que é colocado em nossa carne, a dor que passamos, é para que reconheçamos que nós não somos nada. Tu pode ter o maior emprego do mundo, pode ter a conta bancária mais gorda do mundo, pode ter os melhores contatos, mas você continua sendo nada. É essa a ideia aqui, para que continuamos dependentes de Deus. Sabe lá Deus, se Deus tivesse tirado o espinho da tua carne, tu estaria aqui. Mas o espinho é para te lembrar que tu precisa, que tu necessita, que tu não vive sem ele. Oh glória, irmão. Oh aleluia, versículo 10. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Oh aleluia. Porque quando sou fraco, então eu sou forte. Olha que loucura, irmão. É só Paulo para falar isso, André. Olha que loucura que Paulo está dizendo. Por isso sinto prazer. Quem é que sente prazer estando fraco? Nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias. Quem é que tem prazer? Mas sabe qual é o prazer dele? Ele diz: por amor a Cristo. Por amor a Cristo, ou seja, por amor a Cristo, eu sinto prazer nas perseguições. Por amor a Cristo, eu sinto prazer nas dores. Por amor a Cristo, aquele que morreu por mim mesmo sem eu merecer, eu sinto prazer nos insultos, nas calúnias, nas perseguições, nos sofrimentos, nas dores. Eu sinto prazer porque eu amo Cristo. Oh glória. Porque quando sou fraco, então é o que eu sou forte. Paulo sofria por amor a Cristo. Sua razão de viver era glorificar a Cristo. O que importava era agradar a Cristo, servir a Cristo, tornar Cristo conhecido. Ele sofria por amor a Cristo. Aí você passa uma lutazinha, você já diz que Deus não te ama. Olha só, irmão. Você passa uma guerrazinha, você já diz que Deus te abandonou. Aí Paulo vem aqui e diz que ele sente prazer. Aí você fica desempregado aqui, algo acontece de errado aqui, você já para de vir à igreja, porque diz que Deus não está te ouvindo. Aí algumas pessoas se afastam, porque elas queriam só barganhar. Eu venho para a igreja, mas eu quero receber algo. Se eu não receber, eu saio. É ou não é verdade? Só que aí Paulo diz que sente prazer por amor a Cristo. Será que amamos a Cristo assim como Paulo? Será que damos o amor para Cristo, o amor que Ele merece? Porque Ele deu um amor para nós que não merecemos. Eu fico até arrepiado, irmão, porque isso aqui não é só para você, isso é para mim, é para todos nós. Somos assim, seres humanos. Devemos reconhecer isso. Será que estamos entregando o amor para Cristo? O mesmo amor que Ele entregou para nós, sem a gente merecer. Ele merece, mas nós não merecemos, irmão. Aí Paulo diz que tem prazer. Oh, aleluia. Oh, glória. Olha só, Deus pode usar até o nosso sofrimento para a sua glória. Paulo diz aos filipenses que as coisas que lhe aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. Os sofrimentos, as perseguições, tudo que aconteceu com Paulo contribuiu para o progresso do Evangelho. Olha só o que Paulo diz: o sofrimento é passageiro, o sofrimento deve ser visto à luz da revelação do céu.
do paraíso. O sofrimento do tempo presente não é para se comparar com as glórias por vir e serem reveladas em nós. Olha só o que devemos entender, irmão. Por que temos que ter prazer em Cristo? Porque nós estávamos caminhando para a destruição eterna. O pecado original, como chamamos na teologia, o pecado que Adão cometeu, ele caiu, e por ele cair toda uma raça caiu junto. Nós recebemos esse pecado de herança de Adão, e o que recebemos? A morte, e estávamos caminhando para a destruição eterna. Só que Cristo, ao morrer por mim e por você, irmão, naquela cruz, derramando o seu sangue, Ele pagou o preço que nenhum de nós podia pagar. A lei nos condenava, só que agora não vivemos mais debaixo da lei, oh aleluia, mas vivemos debaixo da graça de Cristo. Vivemos debaixo da graça de Cristo, oh glória. E essa graça hoje nos alcança, irmão, aleluia. Aí Paulo vai dizer lá em Romanos, oh aleluia, Jesus. Aí Paulo diz em Romanos, capítulo 8, versículo 13, versículo 14: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de servidão para novamente temertes, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito dá testemunho do nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aleluia. Então, se sofremos com Ele, olha só, se sofremos com Ele, então, se sofremos com Ele, que também nós sejamos glorificados juntos. Aí você não quer sofrer, que quer abandonar Cristo, não quer passar pela guerra porque diz que Jesus não te ama. Sejamos glorificados juntos. Aí no versículo 18, é extraordinário que ele diz: porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente, os sofrimentos que vivemos hoje, eles não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. É por isso que ele ama Cristo. Ele tem prazer nas perseguições, nos insultos, por amor a Cristo, porque ele entende. Paulo coloca numa balança os sofrimentos do tempo presente. O sofrimento pesa na balança, né? Insultos, prisões, perseguições, calúnias, sofrimento, dor, ataque. Só que do outro lado ele coloca a glória que será revelada em nós. E essa glória, irmão, ela não se compara com a dor que tu vive hoje. Essa glória, ela não se compara com o sofrimento que você vive hoje. Oh glória a Deus. Essa glória é maior que a luta que tu vive na tua casa. Essa glória é maior do que a luta que tu vive no teu casamento. É maior do que a luta que tu vive no teu trabalho. Ela não se compara. E que glória é essa que será revelada? Que somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Fomos adotados por Deus. Somos herdeiros e co-herdeiros lado a lado com Cristo. Oh glória. Levante as tuas mãos aos céus, irmão. Oh aleluia. Você vai passar por essa dor, você vai passar por esse sofrimento. Por quê? Por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Aleluia. Oh aleluia.
olha só que Paulo nos ensina nessa noite. Devemos parar de murmurar em meio ao deserto, em meio à provação. Paulo tem prazer, e nós pensamos em parar, pensamos em desistir. Depois de todo o preço que foi feito, todo o preço que foi pago, ele tem prazer por amor a Cristo. E quando tu aprender a ter amor a Cristo, o mesmo amor que ele teve por você, mesmo sem você merecer, você vai aprender a passar por esse sofrimento, por essa luta, porque você vai dizer: eu tenho amor a Cristo, eu tenho prazer às perseguições, eu tenho prazer nos sofrimentos, eu tenho prazer nas dores. Por quê? Porque quando eu estou fraco, é que eu sou forte, porque quando eu estou fraco, Jesus me pega e diz: tu é fraco, mas eu sou forte, tu é pequeno, mas eu sou grande, tu não pode nada, mas eu posso todas as coisas. Fique de pé no seu lugar. O sofrimento é por breve tempo, o consolo é eterno. A dor vai passar, o céu jamais. A caminhada pode ser difícil, o caminho pode ser estreito, os inimigos podem ser muitos, o espinho na carne pode doer, mas a graça de Cristo nos basta. Mas a graça de Cristo nos basta. Só mais um pouco e nós estaremos para sempre com o Senhor, irmão. Então o espinho será tirado. Ou você pode dar um glória. As lágrimas serão enxugadas e não haverá mais pranto, nem luto e nem dor. Nem luto e nem dor. A graça de Cristo nos basta. Que possamos iniciar esse ano com esse lema dizendo: a graça de Cristo nos basta. A graça de Cristo nos basta. Estou passando na prova, mas a graça de Cristo nos basta. Eu estou passando pelo sofrimento, mas a graça me basta. Oh Espírito de Deus, que a tua graça venha nos consolar nessa noite. Que teu poder venha se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Espírito Santo de Deus, que a tua graça levante o caído, aquele que havia, Senhor, desviado dos teus caminhos. Pai, pega ele novamente, faça ele forte, mostre para ele, Senhor, que ele é dependente de ti, que ele precisa de ti, Senhor. Que essa graça te alcance nessa noite. E que esse ano de 2023 nós possamos entender que nós não vamos estar isentos das dores. Vai ter dor, vai ter sofrimento, vai ter luta, vai ter, mas também irá ter graça na tua vida. Irá ter a graça infinita de Deus na tua vida, que te dá força para vencer todos os dias. E que esse ano venhamos nos tornar crentes maduros. Que na primeira queda, na primeira tribulação, nós não venhamos desistir. Nós não venhamos sair da presença. É normal, até a gente desanimar, ficar um dia sem vir para a igreja, ficar um tempo sem vir para a igreja, deixar de orar, é normal. Mas que você não venha blasfemar o nome do Senhor, mas que você venha entender que o sofrimento, que a dor, é Deus quem causa, é Deus que coloca a prova. Mas o mesmo Deus que coloca a prova é o mesmo Deus que tira da prova aquele que é aprovado, aquele que é obediente na prova. Seja obediente, faça que nem Paulo, com espinho na carne, Satanás esbofeteando ele orou ao Senhor. Qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta.
essa graça que basta na tua vida. Levante as tuas mãos aos céus. Se você puder glorificar, se você puder dar aleluia para Deus, se você puder dizer que Ele é santo, maravilhoso, fala para Ele: Senhor, a tua graça me basta, Senhor, a tua graça me basta, Senhor. Eu não vou mais desviar do caminho do Senhor, eu não vou mais parar, eu não vou mais desistir, eu vou lutar, eu vou perseverar. A graça de Cristo basta na tua vida. Se você crê nessa palavra, aplauda o nome do Senhor Jesus, que Ele é bom, Ele merece. Aleluia, glória a Deus. Quem está feliz aqui nessa noite, na presença do